O primeiro telefone. Em 1876, um professor escocês chamado Alexander Graham Bell inventou o primeiro aparelho telefônico. Ele funcionava de modo bem básico, sendo que você ou ouvia ou falava. Não era possível fazer os dois ao mesmo tempo. Ele possuía uma caixa de madeira que funcionava como bateria. Alexander Graham Bell foi um cientista, inventor e fonoaudiólogo britânico. Naturalizado norte-americano, fundador da Bell Telephone Company, a empresa protagonista dos primeiros passos da implantação do telefone como meio de comunicação de massas à escala internacional. 1904. Pelo seu formato, o telefone de mesa da marca Western Electric era conhecido como castiçal. Ao girar a manivela, um sinal era enviado para a mesa operadora e uma telefonista completava a ligação. Na caixa de madeira existia uma espécie de bateria. Os telefones dos castiçais foram produzidos em vários modelos por muitos fabricantes. Os principais produtores desses telefones foram Kellogg Switchboard, Supple Company e Stromberg Carson. Em 1950, foi desenvolvido o telefone de disco, onde girava-se um anel para discar o número desejado. Até hoje, algumas residências contam com esse aparelho, seja para fazer ligações ou como aspecto decorativo. Foi criado por Almon Brown. 1965. No ano de 1965 foi criado o primeiro modelo flip de telefone. Nele ainda não existiam botões e também era necessário girar o anel para discar. Já em 1970 surgem os telefones fixos, com botões para fazer as ligações. Embora seja um modelo antigo, ainda é muito utilizado até hoje, tanto no ambiente doméstico como em ambientes comerciais. Em 1980 é criado o telefone sem fio, um verdadeiro salto de tecnologia para a época, permitindo que os usuários pudessem andar dentro de um determinado raio de distância enquanto falassem ao telefone. Esse aparelho funciona por meio de uma base conectada à tomada e uma conexão telefônica. Motorola PT550. Em 1990, a Motorola lançou o primeiro modelo de celular no Brasil. Esse aparelho já contava com um visor para ver os números digitados. Por conta do seu tamanho e do seu peso, ganhou o apelido de tijolão. Oficialmente telefone de uso público, é o protetor para telefones públicos projetado pela arquiteta e designer brasileira nascida na China, Xu Ming Silveira. Foi lançado em 4 de abril de 1972, inicialmente nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Hoje encontram-se orelhões instalados por todo o Brasil, em países da América Latina como Peru, Colômbia e Paraguai, e em países africanos como Angola e Moçambique, na China e em outras partes do mundo. Para realizar uma chamada em um orelhão, basta ter um cartão telefônico, inserir ele na leitora e realizar a chamada normalmente, como se estivesse ligando de um telefone fixo ou celular. Quando você não tiver mais crédito, o próprio telefone te dará um aviso ou a chamada não se completará mais. As conchas, que são mais conhecidas como orelhões, elas foram projetadas também no acrílico 10mm. São transparentes e incolores, por se aplicarem em espaços semiabertos, onde os telefones é um elemento de apoio a uma outra atividade final. O princípio de funcionamento é o mesmo do orelhinha, sendo que as conchas são eficientes na faixa dos 50 a 80 decibéis de ruído. O caso do orelhão é mais delicado, pois deve atender às condições mais desfavoráveis, aplicação externa a todo tipo de público, alto nível de ruído nas vias públicas e atendimento à concentração diferente para o que foi criado, um modelo modular a 3 níveis que pode ser facilmente desenvolvido para um número N de orelhões, bastando usar um adaptador adequado. A sua forma foi desenvolvida com base na orelhinha, adequando-se à nova problemática e procurando atender a todos os itens da lista de registros propostos. Para o orelhão, foi dispensada a transparência necessária em ambientes fechados e semiabertos, o que possui a alternativa de fiberglass,
que aumentou ainda mais as condições de privacidade do uso do usuário. Seu funcionamento é análogo aos anteriores, sendo que atende bem a faixa de 40 a 90 decibéis. Acima do que uma cabine totalmente fechada será o ideal. Esta cabine funciona como tapa-ruídos. Tipo, como se fosse na rua, você estaria escutando esses ruídos, mas se você entrar debaixo do orelhão, você não escuta mais. Foi o assistente do Alexander Graham Bell, Thomas Watson, que foi o responsável pela primeira cabine telefônica improvisada no mundo. Para receber a primeira ligação de telefone pela qual ele ficou conhecido, ele usou um barril e diversos lençóis para formar um tipo de casulo, como se fosse capaz de isolar e amplificar o som. Mas a cabine, como a gente conhece hoje, foi criada na Alemanha. A primeira foi inaugurada em Berlim, no dia 12 de janeiro de 1881. Inicialmente, ela funcionava com base na emissão de bilhetes de papel que garantiam alguns minutos de linha. Em 1889, ela passou a usar o sistema mais duradouro de moedas, criado pelo americano William Gray, no mesmo ano. Nos Estados Unidos, a primeira cabine só apareceu em 1905.